Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes de passarem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Olha só o que está acontecendo aqui. Aqui o povo de Israel, debaixo da liderança de Josué, eles estão à beira do Jordão para atravessarem o Jordão para entrarem na terra prometida. Então, na verdade, agora eles estão vivendo um momento de grande transição na vida deles, tanto para Josué como para todo o povo, porque Josué, ele é sucessor de Moisés. Moisés foi o líder que Deus chamou para tirar o povo do Egito, do cativeiro, e levar até a terra prometida. Mas agora Moisés ele morre e Deus levanta Josué para conduzir o povo até a terra prometida. E agora, mas acontece que as pessoas elas confiavam em Moisés, porque quem havia tirado elas do Egito, quem havia tirado elas do cativeiro, quem Deus havia mandado até lá ao Egito, havia sido Moisés. Então a confiança das pessoas estavam em Moisés. Moisés nos tirou, foi por meio de Moisés que Deus fez tudo e nos trouxe até este lugar, mas agora Moisés morre, Deus levanta Josué e diz: olha, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso para avançar, para conduzir esse povo aqui que vai entrar na terra prometida. Então eu vejo que é um momento de transição e muito desafiador, tanto para Josué, que vai liderar esse povo, como para as pessoas que estão seguindo Josué, porque era difícil também seguir agora um novo líder. Durante tanto tempo, 40 anos no deserto, aquele povo ficou seguindo um líder, né, sendo direcionado por Moisés. Agora já não existia mais Moisés, agora é Josué, e agora a gente precisa confiar de que esse homem chamado Josué, agora esse cara vai nos conduzir, vai nos levar realmente para a terra prometida. E sempre momentos de transição, sempre mudanças geram o quê? Geram medo nos nossos corações. Isso é normal, é natural, qualquer ser humano é assim. Se você for mudar de emprego, pode ser até coisa simples da vida, gera uma insegurança, gera um medo, né? Quando a gente vai fazer algo novo, você vai entrar num emprego novo, na noite que antecede o dia que você vai começar, você nem dorme direito, pensando: como será que vai ser amanhã? Será que eu vou gostar? Será que vão gostar de mim? Será que meu chefe é legal? Será que vai dar certo? Será que eu vou me dar bem naquele trabalho? Na expectativa, aquela ansiedade de saber como vai ser. Então eles estão vivendo aquele momento de como será que vai ser? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que Deus realmente vai fazer aquilo que Ele falou que iria fazer? Será que a palavra dEle vai se cumprir? Porque agora o nosso líder que nós confiávamos morreu. E queridos, eu vejo que Deus até gosta de fazer este tipo de coisas, sabe por quê? Muitas vezes, como esse povo, somos nós nas nossas vidas. A gente está aqui como esse povo que a gente confia, a gente acha que a nossa saída, que a solução para a nossa vida talvez esteja num homem, ou num trabalho, ou em algum lugar, em alguma pessoa, e não. Deus havia dito que Ele levaria o povo dEle para a terra prometida, independente se Moisés fosse, se Moisés não fosse. Deus levantaria outro homem, levantaria outra pessoa, mas Deus iria cumprir a sua palavra, e Deus estava tentando ensinar isso também para aquele povo, que independente do homem que fosse, ele iria cumprir a sua palavra. As pessoas, nós temos a tendência em colocarmos a nossa confiança em coisas, no dinheiro, no trabalho, no patrão, no chefe, nas pessoas, mas nós precisamos aprender a colocar a nossa confiança em Deus. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus me deu uma promessa, Ele vai cumprir. Se Deus colocou um sonho, Ele vai fazer. Eu não posso colocar a minha confiança em pessoas, em coisas, no meu trabalho, porque as coisas podem mudar do dia para a noite. E aí, como é que vamos fazer agora, Gui? Me mandaram embora do meu emprego. Aí as pessoas ficam desesperadas. E talvez algumas pessoas ficaram desesperadas ali, porque agora Moisés, o nosso libertador, não está mais em nosso meio, e agora
tem esse novo líder chamado Josué, mais jovem do que Moisés, e Deus o levantou para nos levar até a terra prometida. Eles ainda não haviam passado o Jordão, eles teriam que passar o Jordão para então chegar ali em Jericó e conquistar aquilo que Deus havia dito, que é aquela terra que mana leite e mel, aquela terra que eles haviam visto, na verdade, há 40 anos atrás, mas não conquistaram porque não conseguiram acreditar. Muitos deles, a maioria deles morreram no deserto. Mas tem algumas lições que eu quero falar com vocês nessa noite, porque antes de eles avançarem, antes de eles passarem o Jordão, antes de eles conquistarem a terra prometida, Deus, o líder Josué, também dá algumas instruções, fala algumas coisas com aquele povo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Em Josué capítulo 3, no versículo 5, seguindo a leitura onde nós paramos, diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Olha só que coisa, eles estão ali na beira do Jordão, acampados, planejando para atravessar o Jordão, conquistar a terra que Deus tinha para eles. E aí Josué vem e traz uma palavra e diz: olha, vocês precisam se santificar, porque amanhã Deus vai vir e vai fazer maravilha no nosso meio. Aqui, mas por que eles precisavam se santificar para que Deus viesse e fizesse maravilhas no meio deles? Por que antes de Deus fazer tem que santificar? Por que essa mensagem de Deus foi para aquele povo? Olha só, se a gente olhar lá em Hebreus 14, 12, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, qual é o sentido? Para quê? Para que serve? Por quê, Gui? Por que nós santificamos as nossas vidas? Santificação significa sermos separados, nós somos separados para Deus. E por que é que nós fazemos isso? Porque aqui a Bíblia vai dizer que nós não conseguimos ver Deus se nós não santificarmos as nossas vidas. A gente não consegue ouvir Deus se a gente não santificar as nossas vidas. O problema é que muitas vezes a gente quer viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas a gente nem ouve Deus, a gente não vê Deus, a gente não sabe onde Deus está. Por quê? Porque eu não santifico a minha vida, eu não consigo ouvir Deus, Deus está tão distante de mim, eu não consigo ouvir, eu não consigo, eu leio a palavra e Deus não fala comigo. Por quê? Porque eu não santifico a minha vida, eu não separo a minha vida não é do Senhor. Então Deus vem e traz uma mensagem para aquele povo dizendo: olha, antes de eu fazer maravilha no meio de vocês, vocês precisam separar, vocês precisam se purificar, vocês precisam se santificar, e se vocês fizerem isso, eu vou amanhã fazer maravilha no meio de vocês. É uma mensagem para nós também, porque se nós nos separarmos, se nós buscarmos a Deus, se nós tivermos intimidade com Deus, se a gente ouvir Deus, se a gente sentir Deus, se a gente estiver no centro da vontade de Deus, Ele vai fazer aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. O problema é que a gente quer a parte B do versículo, mas não quer a parte A. A gente quer as maravilhas que Deus vai fazer, mas a gente não quer santificar. A gente quer que Deus venha com a provisão, a gente quer que Deus coloque na terra prometida, mas a gente não quer guiar essa parte antes de santificar, essa parte antes de a nossa responsabilidade, da gente se achegar a Deus, da gente ajeitar a nossa vida, da gente cumprir com as nossas responsabilidades. Muitas vezes a gente não gosta dessas coisas, mas a gente quer que Deus faça a parte dele. Aqui, Deus manda uma mensagem para aquele povo e está dizendo assim: olha, eu vou cumprir o que eu falei com vocês, eu vou levar vocês até a terra prometida, eu vou fazer maravilha no meio de vocês, mas antes, nessa noite, nessa madrugada, vocês precisam se santificar, porque aí então eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Eu coloquei aqui a maior arma que eu posso ter na minha vida é a presença de Deus. Coloquei um texto em Efésios que vai falar sobre isso, mas eu coloquei que a santidade, ela atrai a presença de Deus, a santidade, ela me dá autoridade também. Agora, queridos, a santidade, como que é esse negócio, como que eu tenho santidade? Eu coloquei aqui que a santidade, na verdade, ela é fruto de intimidade. Olha o que diz em 2 Coríntios 3,18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que transforma as nossas vidas, o que muda as nossas vidas, o que santifica as nossas vidas, é quando nós vemos Deus. O fato de nós vermos Deus, isso muda as nossas vidas. Se nós vermos Deus, isso muda as nossas vidas. Quando nós nos encontramos com a palavra de Deus, quando a gente conhece o coração de Deus, é impossível você não ser mudado, é impossível você não ser transformado, é impossível a sua vida não ser santificada. O grande problema é que muitas vezes nós não fazemos isso, a gente não se aproxima da palavra, a gente não busca Deus, a gente não lê a Bíblia, e aí a gente luta com as nossas próprias forças, achando que a gente consegue com a força humana. Não vou pecar, eu não vou fazer, eu vou obedecer a Deus. Querido, com a nossa própria força a gente não vai conseguir. Se você não for a palavra, se você não buscar a face do Senhor, você não vai conseguir andar naquilo que Deus tem preparado para a sua vida. A primeira coisa que Deus fala com aquele povo, e Deus sabia com quem Ele estava falando, porque o povo de Israel, Deus abençoava, a gente conhece muito bem a história de Israel, Deus abençoava, aí de repente o povo se esquecia de Deus, o povo começava a praguejar, o povo virava as costas para Deus, aí Deus ficava bravo, aí o povo perdia a batalha, o povo sofria, o povo chorava. Aí o que acontecia? Parece a gente, né? Aí corria para Deus, orava, aí vai na oração, vai na vigília, aí está em tudo, né? Pede para Deus de novo, oh, Deus me abençoa, Deus me ajuda. Aí Deus vinha, abençoava e fazia, e a história se repete muitas vezes. Assim era. Então por isso Deus sabia disso. Deus está dizendo: olha, para vocês entrarem lá, para vocês viverem o que eu tenho preparado para vocês, tem a parte de vocês também, vocês precisam se santificar. No versículo 6, Josué 3:6 diz assim: e também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Segunda coisa que Deus fala, Josué fala com os homens, agora com os sacerdotes: olha, vocês vão pegar a arca da aliança e vocês vão adiante do povo. No versículo 14 a 17 diz assim, olha o que diz: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Olha só que coisa. A mensagem foi: agora os sacerdotes vão pegar a aliança, a arca do Senhor, a arca da aliança, e vão entrar primeiro no Jordão. Vocês vão pisar no Jordão e vão entrar antes de todo mundo, antes do povo. Vocês vão fazer isso. E aí aqui a Bíblia vai dizer o que acontece. Quando eles fizeram isso, quando os sacerdotes com a arca entraram, pisaram, molharam os pés ali no Jordão, o Jordão partiu no meio, como havia acontecido com Moisés no Mar Vermelho, agora acontece com Josué ali no Jordão. O Jordão parte no meio, e aí então eles andam até o meio do Jordão, param ali com a arca, até que todo o povo passasse para o outro lado. E aí quando o povo chegou do outro lado, eles continuaram com a arca, e então o Jordão fechou. Um grande milagre acontece. Mas tem uma mensagem aqui, não só para eles, mas tem uma mensagem para nós também. O que Deus estava querendo mostrar? Porque o que a arca da aliança representava para aquele povo? A arca da aliança representava alguma coisa para aquele povo. Para aquele povo, a arca da aliança representava a presença de Deus. As tábuas das leis foram colocadas ali dentro, a presença de Deus para eles estavam ali, tanto que eles tinham medo de tocar na arca, eles tinham medo de se aproximar e serem até mortos, porque a presença de Deus estava ali. Hoje nós sabemos que Deus, Ele não habita em templos, Ele não está num lugar como esse, Ele não está em uma arca, Ele não está em uma casa, um prédio, nada disso. Nós sabemos que nós somos o templo do Espírito, somos casa, somos habitação de Deus. Hoje
hoje Deus habita dentro de nós, mas lá não, Deus não habitava ainda dentro das pessoas. Para aquele povo, Deus estava ali na arca, e existe uma mensagem aqui. Deus estava dizendo o seguinte: me coloque à frente, deixe que eu vá à frente, eu vou primeiro, porque quem abre as águas sou eu, não é vocês, quem faz o milagre sou eu, não são vocês. E essa mensagem é para a minha vida e para a sua também. Nós precisamos aprender a colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, porque o impossível que a gente tanto precisa não depende do quão forte eu sou, não depende do quão inteligente eu sou. Deus pode todas as coisas, Ele é quem faz, é Ele que abre mares, é Ele que faz o impossível. Se eu colocar Ele em primeiro lugar na minha vida, o resto Ele vai fazer. Se nós estivéssemos ali, talvez na beira do Jordão, a gente já estaria planejando, porque eles chegaram na beira do Jordão e olharam o rio, aquele rio grande, e talvez já começaram a planejar como é que nós vamos atravessar. Como é que a gente vai fazer para chegar lá na terra prometida? Está lá do outro lado, como que a gente vai chegar lá? E muitas vezes é isso que a gente faz, né? A gente começa a planejar. Se eu e você, se a gente estivesse lá, a gente já ia talvez olhar para o amigo do lado e já ia falar: olha, vamos ver se tem umas madeiras, a gente vai ter que montar uma canoinha, vai ter que montar um barquinho, vai ter que montar um navio. Por quê? Porque a gente sempre tenta dar o nosso jeito, a gente sempre tenta fazer do nosso jeito, a gente sempre acha que a gente que vai fazer, a gente sempre acha que está tudo sob o nosso controle. Mas deixa eu te dizer uma coisa: no momento que a gente entrega as nossas vidas a Deus, Ele tem as nossas vidas em suas mãos, Ele é quem faz, Ele é quem nos leva. Se Ele deu um sonho para mim, se Ele colocou no meu coração, é Ele que vai fazer, querido, não sou eu. E Deus dá uma mensagem para aquele povo dizendo: olha, coloca a minha presença na frente, e aí vocês vão ver o milagre acontecendo. E aqui está um grande problema: muitas pessoas não vivem o que Deus tem preparado para a vida delas, muitas pessoas não vivem os milagres de Deus na vida delas. Por quê? Porque elas colocam Deus em quinto lugar na vida delas, elas colocam em quarto, elas colocam lá para trás. A gente é assim, o ser humano é assim, a gente tenta de tudo, a gente tenta o remédio, a gente tenta o médico, a gente, não estou falando que é errado sendo médico, a gente tenta todas as possibilidades, mas quando não tem mais nada, a gente não consegue com as nossas forças. Aí então a gente se lembra de Deus: é mesmo, tem Deus, Deus, já tentei de tudo. Porque muitas vezes a gente coloca Deus como a última coisa lá atrás, a gente se esquece. É só quando não tem mais jeito a gente se lembra de Deus. Mas Deus já logo dá uma mensagem para aquele povo dizendo: olha, me coloca na frente, manda colocarem a arca representando a minha presença, porque é a minha presença que faz, sou eu quem faço. Se eu dei uma palavra, falei que iria levar este povo até aquele lugar, vocês podem ficar tranquilos que eu vou fazer o que eu falei que eu iria fazer. Assim é na minha vida e na sua vida também, querido. Aquilo que Deus falou com você, aquilo que Deus colocou no seu coração, Ele vai fazer, independente das impossibilidades, independente do rio que está à sua frente, independente do que as pessoas te disseram, se seria possível ou não. Mas se Deus te falou, se for necessário abrir rio, se for necessário fazer milagre, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Aí um grande milagre acontece, o povo passa com os pés sequinhos no meio do Jordão. E aí olha o que diz: olha o que diz em Josué 4, 1 a 3, diz assim: tendo pois todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes, os pés, tomai 12 pedras, levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Aí versículos 6 a 8 diz assim: para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis:
que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levantaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Olha só o que Deus diz. Deus fala: olha, Josué, pega 12 homens representando as 12 tribos de Israel, manda esses homens pegarem pedras do meio do Jordão, porque eu quero que eles, quando passarem o Jordão, eles façam ali um memorial. Para quê? Porque um dia a história vai passar, mas o memorial vai estar ali. E aí talvez o filho, o neto, o filho do filho vai olhar para aquele memorial e vai falar assim: papai, vovô, titio, o que é aquele negócio ali? E aí então a história iria ser contada: olha, um dia o povo de Israel, o povo do Senhor, o povo da promessa estava aqui, e Deus fez um grande milagre, e a arca da aliança passou, o povo passou a seco, e Deus operou um milagre, então o povo conquistou a terra prometida. Então Deus diz: olha, façam um memorial para que as pessoas não se esqueçam daquilo que eu fiz no meio, para que o povo não se esqueça daquilo que eu fiz no meio deles. Por que Deus estava dizendo aquilo? Porque a verdade é que nós nos esquecemos, muitas vezes diante de dificuldades, diante de momentos difíceis que nós passamos nas nossas vidas, a gente se esquece de como Deus é bom e de tudo que Ele já fez nas nossas vidas. Parece que os nossos olhos são tapados, os nossos ouvidos são tampados para tudo que Deus já operou nas nossas vidas. Ah, Guia, porque está difícil demais, você não sabe o que eu estou vivendo. Querido, você não viu o lugar que Deus te tirou? Deus já operou milagre na sua vida. Olha o que Deus já fez na sua vida. Se Ele fez uma, se Ele fez duas, sabe o que Deus estava tentando ensinar para aquelas pessoas? Olha, eu quero que eles vejam, sabe para quê? Para que gere esperança no coração deles, para que gere fé no coração deles, porque se eu não mudo, se a minha palavra não muda, e se eu fiz um dia, significa que eu continuo fazendo também. Assim é nas nossas vidas, porque é importante levantarmos memoriais nas nossas vidas de coisas que Deus fez, de milagres que Deus fez nas nossas vidas. Por quê, Gui? Porque nós olhamos para trás, a gente se lembra: Deus fez uma vez na minha vida, Deus foi fiel, olha o lugar de onde Deus me tirou. E muitas vezes diante de adversidades, momentos difíceis que a gente está vivendo, o diabo tenta nos dizer: não, Deus se esqueceu de você. Mas você olha para trás, você olha para os memoriais, você se lembra que Deus te arrancou daquele lugar, você se lembra que Deus com a mão forte veio e te tirou daquele lugar, você se lembra do milagre que Deus operou na sua vida. Deus enche o teu coração de fé, porque Deus é o mesmo, Ele não muda, Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele fez ontem, Ele faz hoje, Ele continua fazendo. Se Ele me tirou uma vez, Ele tira duas, Ele tira três, Ele tira quatro, Ele tira cinco. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez o diabo está tentando te dizer: você não vai sair deste lugar. Mas se Deus já te livrou uma vez, Ele pode te livrar duas, três, quatro, cinco. Olhe para trás, se lembre dos memoriais, daquilo que Deus já fez na sua vida. E eu gostei do que o povo fez, porque o povo não fez só isso, o povo fez mais do que isso. No versículo 9 diz assim: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Deus falou: faz um memorial fora do Jordão. Aí eles fizeram, foi 2. Não, foi tão bom o negócio, é porque quando é muito bom, a gente faz até mais do que pediram para a gente. Faz um, não, vou fazer 2, 3, porque se não fosse Deus na minha vida, já viu crente assim? Já viu que está agradecendo, está pulando, é cheio de gratidão, porque você sabe de onde que Deus tirou, você sabe do lugar que Deus tirou, você sabe que foi Deus na sua vida, você sabe que foi Deus na sua casa. Você já viu crente feliz na igreja? O povo não entende, porque esse crente maluco está feliz, está grato, está dando, por que dá o dinheiro? Porque você é grato, porque só você sabe o que Deus fez na sua vida. Aqui Josué demonstra essa gratidão fazendo isso. Olha, Deus falou: faça um memorial, ele faz 2, ele faz um no local onde a arca ficou.
colocou, para que toda vez que eles olhassem para o meio do Jordão, eles lembrassem: foi a presença de Deus, foi a arca, foi Deus que estava ali naquele lugar, abrindo aquele Jordão para nós. Por isso nós passamos com os nossos pés secos. Se não fosse Deus, se não fosse a presença de Deus, querido, se não fosse a presença de Deus, se não fosse Deus na minha vida, se não fosse Deus na sua vida, você não estaria vivo nessa noite, neste lugar. Como aquele homem que preparou para ele muitos celeiros e plantou, mas naquela noite um anjo apareceu e disse: louco, nesta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado. E agora? Para quem que vai ficar tudo isso aí? A verdade, queridos, é que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. A gente não pode nada. Se Deus tirar o nosso sopro de vida nessa noite, amanhã a gente não acorda. Às vezes a gente acha que a gente é bom demais, que a gente é capacitado demais, que a gente é inteligente demais, que a gente pode demais, que deixa comigo, Deus, a gente não pode nada. Se Deus tirar o sopro de vida em um instante, um piscar de olhos, a gente vai dessa para uma melhor, se Deus quiser. Espero que vocês também. Eles levantam ali um memorial, para que o povo não se esquecesse do que Deus havia feito na vida deles. Faça isso também, querido. Faça isso também. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, todos nós que estamos aqui, temos uma história para contar. Que Deus já fez alguma coisa na sua vida. Que Deus já operou um milagre. Que Deus já encheu o teu coração. Que Deus já te livrou algum dia. Que Deus já te deu um direcionamento. Que hoje o que você faz é fruto de um sonho que Deus colocou no seu coração há 10, 15, 20 anos atrás. Todos vocês têm, mas muitas vezes no meio do caminho o diabo tenta afogar isso, tenta dizer que não. Lembre dos memoriais, para que o diabo não consiga afogar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Então, Josué no capítulo 5, de 2 a 9, diz assim: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gileade Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Olha só, Deus dando mais uma instrução para aquele povo. O que? Josué, circuncida o povo. Aqui o texto nos explicou dizendo que o povo eles circuncidavam mesmo, mas aqueles mais novos que estavam ali com Josué não haviam circuncidado, porque nós sabemos que os mais velhos, todos eles morreram no deserto, só a geração mais nova estava entrando junto com Josué e Calebe na terra prometida. Então estes não haviam circuncidado, e Deus estava dizendo: vocês precisam fazer isso. E por que, Gui? O que a circuncisão representava para aquele povo? Representava tudo, porque na verdade era aliança do homem com Deus, aliança que Deus havia feito com Abraão, estabelecido uma aliança com Abraão. E lá em Gênesis está escrito isso, eu coloquei aqui, Gênesis 17, 9 e 10, olha o que diz: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Então Deus firma uma aliança com Abraão e com as gerações, e diz: olha, vocês vão ter que fazer isso, vão ter que circuncidar.
essa vai ser a nossa aliança, a minha aliança com vocês. Então Deus estava dizendo o que para aquele povo? Vocês precisam estar dentro da aliança, vocês precisam estar conectados comigo. A circuncisão para aquele povo simbolizava a aliança que eles tinham com Deus, uma aliança, na verdade, um símbolo externo da aliança que Abraão havia firmado com Deus. Nós sabemos que hoje, Gui, mas e aí, o que isso interfere nas nossas vidas? Porque hoje a gente não circuncida, hoje não estamos mais debaixo da lei, hoje a gente não precisa disso, graças a Deus. Nós sabemos que, na verdade, todas as promessas até de Abraão, tudo que Deus tem para as nossas vidas, nós recebemos pela fé em Cristo Jesus. Isso vai dizer lá em Gênesis 3:16, diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Aqui está falando a respeito de Jesus. Eu não vou ler o texto todo que eu coloquei aqui, que está muito longo, mas em Lucas 22:20 diz assim também: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, Jesus falando, da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. E o que você está dizendo? O que eu estou dizendo é o seguinte: ali representava a antiga aliança. Por isso que aqueles homens faziam isso, eles circuncidavam porque representavam a antiga aliança que eles tinham com Deus. E qual é a nova aliança? Nós hoje estamos debaixo da nova aliança, e a nova aliança é através de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você. Por isso hoje a gente não precisa circuncidar, por isso hoje a gente não precisa fazer nenhum ritual e nada disso para se conectar com Deus, porque o que nos liga ao Pai é Jesus. Quando nós cremos no sacrifício de Jesus na cruz, aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, é Ele que nos liga ao Pai. E Deus estava dando uma mensagem àquele povo dizendo: olha, vocês precisam manter a aliança que eu tenho com vocês, para que eu possa fazer aquilo que eu tenho para fazer no meio de vocês. Assim é nas nossas vidas também. O problema é que muitas vezes a gente se esquece da aliança que nós temos com Deus e que Deus tem conosco. A gente quer viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas muitas vezes, mas a gente se esquece da aliança que nós temos com Ele e da aliança que Ele tem conosco. E Deus vem lembrar aquele povo dizendo: olha, vocês precisam fazer algumas coisas antes de viver, antes de experimentar aquilo que eu tenho preparado para a vida de vocês. Eu coloquei aqui: sabe como demonstramos hoje se temos essa aliança nos nossos corações? Porque hoje não é mais uma aliança externa, não tem um símbolo, não tem um ritual e nada disso. Não há nada que a gente mostre para provar: olha, eu sou circuncidado, eu tenho uma aliança com Deus. Ou a gente não usa nada no nosso corpo para dizer: olha, eu sou separado, e nada disso. Mas na Bíblia, se você ler em João 14:21, olha o que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, também eu amarei e me manifestarei a ele. Então quem são as pessoas que têm essa aliança com Deus? São aqueles que amam. Quem é que ama? São aqueles que obedecem os mandamentos, aqueles que seguem a Deus, são aqueles que obedecem a palavra de Deus. Você sabe se você tem aliança ou não com Deus quando? Se eu obedeço ou não a palavra de Deus, se eu obedeço aquilo que Deus fala comigo ou não. Mas se você não obedece, você não quer saber de nada, você só quer saber da bênção de Deus, mas não quer saber daquilo que Deus, do caminho que Deus tem para a sua vida, você não tem aliança com Ele. E aí, por último, eu coloquei aqui, no capítulo 5 ainda, dos versículos 10 a 12, para nós finalizarmos, diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram as novidades da terra de Canaã. Olha só, aqui tem a parte boa e tem a parte ruim do negócio. Porque quando eles pisaram lá na terra prometida, antes de conquistar ainda Jericó, mas quando eles pisaram lá e eles comeram, a Bíblia vai dizer que cessou o quê? O maná. Muitas vezes a gente pensa que, isso aqui é até uma outra pregação, muitas vezes a gente pensa que, quando eu chegar lá, Gui, quando eu estiver lá, rapaz, olha, tem gente que pensa que vai ser feliz quando chegar lá, né? Não, porque quando eu estiver lá, Gui,
Ó, rapaz, ó a terra que mana leite e mel, aí eu vou ser feliz, aí a coisa vai ser boa, aí lá mana leite e mel, né, Gui? Hoje a coisa está difícil para mim, mas quando eu chegar lá a coisa vai ficar boa. Deixa eu te dizer uma coisa, mal sabia eles que a coisa boa mesmo era no deserto. Sabe por quê? No deserto, 40 anos eles ficaram comendo sem ter que trabalhar, maná todo dia caía do céu, os corvos traziam carne para eles, Deus mandava fogo, mandava nuvem para conduzir o povo. Agora quando eles chegam na terra prometida, tinha comida diferente, mas agora o que eles tinham que fazer? Agora vocês vão ter que fazer, meu filho. Agora vocês vão ter que cozinhar, agora vocês vão ter que plantar, vão ter que colher, vai conquistar a terra prometida? Vai conquistar, mas vai ter que guerrear também, agora vai ter que lutar, vai ter que ir para a guerra. E às vezes a gente fica pensando que, quando eu chegar lá vai ser tão mole, vai ser tão bom. Pelo contrário, teve mais trabalho do que antes. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Tem gente que vai pensar, meu Deus, eu queria ir para Jericó, eu vou ficar no deserto mesmo, viu? Acho que deserto é melhor, viu, Gui? Mas essa atitude me ensina uma coisa também, porque o povo, antes de conquistar Jericó, eles atravessam o Jordão, eles estão aqui, eles fazem algo, eles comemoram a Páscoa. E o que a Páscoa representa para aquele povo? A libertação deles, do Egito, que Deus havia feito na vida deles, 40 anos atrás. Eles começaram a comemorar a Páscoa. E o que você está dizendo, Gui? Que eles estão comemorando antes de Deus colocar eles na terra prometida. Porque eles atravessam o Jordão, mas quando eles chegam lá, eles olham para frente, o que tem? Muralhas gigantescas de Jericó, que agora eles vão ter que destruir, sabe lá Deus como, porque eles não tinham armas para isso, eles não conseguiriam fazer isso, mas antes de eles avançarem, antes de eles planejarem, antes de eles pensarem, como é que a gente vai fazer isso? Eles estão ali do outro lado do Jordão, o que eles fazem? Eles celebram a Páscoa, lembrando do que Deus já havia feito na vida deles, no meio do povo deles. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, se você conseguir celebrar antes de ver o milagre acontecer, você vai ver o milagre acontecendo na sua vida, porque a vida com Deus é assim, você crê, para depois você ver acontecendo. A gente gosta de ver, né? Se fosse eu e você, a gente ia dizer o seguinte, não, Deus, espera um pouquinho, leva a gente para dentro das muralhas de Jericó, porque aí então quando a gente chegar lá, a gente comemora a Páscoa ali dentro, mas eles comemoram a Páscoa, eles comem juntos ali, já comemorando, celebrando, lembrando do que Deus havia feito. Se você consegue celebrar antes de ver, você vai ver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, pode ter certeza disso. Isso é fé. Isso é fé, mas a gente não gosta, porque bom mesmo é sentir, bom mesmo era ter chegado do outro lado e as muralhas já estarem no chão, todas no chão, falou, que maravilha, Deus nos trouxe a este lugar, mas nem sempre é assim que acontece nas nossas vidas. Por quê? Porque sempre Deus está tentando nos ensinar algumas lições. Eles chegam ali, aquelas muralhas, eles não tinham como vencer aquelas muralhas, não tinham como derrubar aquelas muralhas, e agora? E muitas vezes é nesse lugar que a gente está, a gente se encontra, e agora? E essa batalha eles não tiveram nem que lutar, porque Deus derrubou as muralhas para eles, não tiveram nem que lutar. Tem batalha na nossa vida, na minha, na sua, que você não vai precisar nem lutar. Você só precisa acreditar. Você só precisa crer. Você só precisa confiar. Você só precisa obedecer a palavra. E Deus vai fazer por você. Mas Deus estava tentando ensinar uma lição para aquele povo. Vocês confiam em mim ou não? Então, algumas coisas que Deus falou com aquele povo, eu acho que são lições que nós podemos levar para as nossas vidas também. Santificação. Presença de Deus na minha vida, trazer à memória aquilo que me traz esperança, circuncidar, não exteriormente, mas o meu coração, lembrar da aliança que eu tenho com Deus, me alegrar antes do milagre acontecer, e aí então, viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Quantos querem viver os milagres de Deus? Quantos querem viver tudo aquilo que Deus tem preparado
para a sua vida. Então acho que são algumas chaves que você pode aplicar na sua vida. Colocar Deus em primeiro lugar. Separar a sua vida para Deus, santificar a sua vida, entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Ter uma aliança com Deus de verdade, não só aqui na igreja, porque tem gente que tem aliança com Deus no meio da igreja, no louvor, é crente de verdade aqui, mas na segunda-feira no trabalho não tem uma aliança com Deus, na faculdade não tem uma aliança com Deus, se esquece da aliança com Deus. Ter uma aliança com Deus todos os dias, viver para Deus, todos os dias da sua vida, em todos os lugares onde você estiver, viver para Deus, ter um compromisso com Deus, viver pela fé, não por vista, não por aquilo que a gente vê, não por aquilo que a gente sente, não por aquilo que as pessoas nos falam, não pela nossa realidade, não pelo que o país está vivendo, mas pela palavra, por aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. E se nós fizermos isso, nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Você crê nisso? Vamos orar juntos, feche seus olhos, aplauda o Senhor Jesus.